Oi, oi, Ricardo Ferreira aqui. Se estás à procura de arrasar completamente no teu próximo teste ou exame de funções exponenciais e funções logarítmicas, então estás no sítio certo. Porque não só vais aprender 9 lições fundamentais sobre funções exponenciais e logarítmicas, como no fim terás um resumão que te vai permitir perceber tudo. Isto para não falar das dicas de amigo, de todos os exercícios e ainda daquilo que te vou dizer que vai sair no teste. Por isso, de que é que estás à espera? Vamos começar! Primeiro, claro, vamos começar com a função exponencial. E isto leva-nos à primeira lição, que é o gráfico diz tudo. Por exemplo, se nós quisermos as propriedades da exponencial 2 elevado a x. Já agora, função exponencial, porque aqui tem um expoente, porque está a exponenciar da exponencial. Mas pronto, se nós quisermos as propriedades, levamos à lição importante. O gráfico diz tudo. Então pronto, é só desenhar o gráfico. Talvez até já o sabes de cor, mas se não o souberes, é só relembrares a definição de gráfico. Já sabes que as coordenadas do gráfico vai ser x e depois o valor de y vai ser o valor da função, neste caso 2 elevado a x. Então pronto, é só enfiar valor x e está a andar. E ligar os pontos. Então vamos a isso. Quando o x é 0, temos o ponto 0, 1. Quando x é 1, temos o ponto 1, 2. Quando temos 2, temos o ponto 2, 4. Ok, e se nós continuássemos, íamos ver que cada vez mais estaria a aumentar, porque está sempre a multiplicar por 2. Por outro lado, se nós formos para o lado negativo, por exemplo, menos 1 dá o ponto 1 meio, porque 2 elevado a menos 1 é 1 meio. Depois, menos 2 dá 1 quarto, porque é 2 elevado a menos 2. E ora, se continuássemos ali para o lado esquerdo, o que é que ia acontecer? Íamos continuar a dividir por 2. Continuando a dividir por 2, íamos ficando cada vez mais pequeninos, mais perto de zero, mas nunca chegando ao zero. Daí este desenho. Então pronto, ora, aí está o nosso gráfico da função 2 elevado a x. E já sabes, temos o gráfico, temos tudo. Então pronto, o domínio vai ser R. O contradomínio, está-se mesmo a ver, vai ser de 0 exclusiva até mais infinito exclusiva. Depois podemos ver limites. Quando x tende para menos infinito, a função tende para 0. Neste caso 0 mais porque é por valores positivos. Depois, quando x tende para mais infinito, a função tende para mais infinito. E já agora é contínua, por causa das magias negras matemáticas que fizemos para isto funcionar. E depois também não tem zeros e é uma função crescente. Tudo isto está no gráfico, não é preciso mais nada. E quem diz isto para a função 2 elevado a x? Diz para qualquer exponencial a elevado a x em que o a é um número maior que 1. Porque lá está, quando vamos para a direita multiplicamos por a e como a é maior do que 1 vai ficando maior. Se for para a esquerda divide por a e fica mais pequeno. Ou seja, regra geral, quando pedem as propriedades da exponencial, é só te lembrares do gráfico, não precisas de mais nada. Já temos a exponencial, podemos então definir a logarítmica, que é simplesmente a inversa da exponencial. Ou seja, imagina que temos a nossa função 2 elevado a x. Então, à sua função inversa, nós chamamos de logaritmo de base 2 de x. Só isto. Logaritmo é o nome que damos à inversa. Por exemplo, logaritmo de base 2x é a inversa de 2 elevado a x. Ou o logaritmo de base a de x é simplesmente a inversa de a elevado a x. Já agora, também há outras especiais quando os matemáticos ficam fartos de escrever logaritmo de base a de x. Por exemplo, logaritmo de x é simplesmente a inversa de 10 elevado a x. Ou ln de x é a inversa de e elevado a x. Este e é o número de Neper, que a única coisa que interessa é que é mais ou menos 2,7 e que é um número. Este logaritmo chamamos logaritmo decimal, por ser 10 elevado a x, e este chamamos logaritmo neperiano, lá está, porque tem a ver com o número de Neper elevado a x. Ou seja, o logaritmo de x é a mesma coisa que o logaritmo de base 10 de x, e ln de x é a mesma coisa que o logaritmo de base e de x. Mas no fundo, aquilo que interessa é que o logaritmo é a inversa da exponencial. E sabendo que é a inversa da exponencial, então facilmente conseguimos as suas propriedades porque sabemos o seu gráfico. O seu gráfico é simplesmente refletir o da exponencial. Mas refletir como? Ora, se tivermos aqui o nosso logaritmo de base 2 de x, então nós já sabemos que vai ser refletir a nossa função original 2 elevado a x. Mas refletir
Como? Ora, vai ser refletir em relação à reta y igual a x, à chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Então pronto, refletindo, ficamos exatamente com o nosso logaritmo base 2 de x. Ou, se nem te lembrasses disto, bastavas-te lembrar que a inversa é trocar o x e o y. Ou seja, se as coordenadas da original é x 2 elevado a x, então as coordenadas da inversa vai ser 2 elevado a x, x. Ou seja, se pegássemos nas coordenadas na nossa função original, era só trocar o x e o y e tínhamos as coordenadas da nossa função inversa. Ou seja, era só agora fazer os pontinhos, tal, unir e ora aí está. Temos de volta o nosso logaritmo base 2 de x de duas maneiras completamente diferentes. Mas aquilo que interessa é, tendo o gráfico, temos tudo, temos todas as propriedades. Olhando para isto, vemos claramente que o domínio está entre 0 exclusivo a mais infinito. O contradomínio está em R. Depois os limites, quando x tende para 0 mais, tende para menos infinito. Quando x tende para mais infinito, tende para mais infinito. Claro, vai ser contínua. E depois temos aqui um 0 em x igual a 1, que correspondia ao nosso antigo ponto 0,1, aqui na função original. E claro, também vai ser crescente. E quem diz para logaritmo base 2 de x? Diz para logaritmo base a de x para qualquer a que seja maior do que 1. Até podemos fazer uma coisa engraçada e comparar as propriedades da exponencial e da logarítmica. E o que é que víamos? São todas as mesmas propriedades, só que o quê? Trocando o x e o y. Aqui vemos, trocamos o domínio e o contradomínio e também trocamos aqui nos limites. Mas aquilo que interessa mesmo no logaritmo é que ele é a inversa da exponencial. E então o seu gráfico vai ser simplesmente refletir o da exponencial em relação à reta y igual a x. E agora estamos prontíssimos para calcular com logaritmos. A grande lição é, como o logaritmo é a inversa da exponencial, então o logaritmo corta com a exponencial. Esta é a lição mais importante de todas. Então, vamos a isso. Se quiseres, pausa o vídeo, resolve o exercício primeiro e depois continua. Ou se não, vamos ver. Ora, logaritmo base 2 de 2 elevado a 3. Já sabemos, logaritmo corta com a exponencial e dá 3. Ou então este aqui de baixo é a mesma coisa, logaritmo corta com a exponencial e dá 3 meios. Ou então este aqui, opa, este tem logaritmo base 2, mas 4 não está na base 2. Então o que é que nós temos de fazer? Ora, temos de também colocá-lo na base 2. Fica então 2 elevado a 2 e agora logaritmo corta com a exponencial, tal, fica 2. E a mesma coisa para o logaritmo base 2 de 1. Coloca-se o 1 na base 2 e depois o logaritmo corta com a exponencial, tal, dá 0. E a mesma coisa para esta raiz cúbica. Lembra-te, as raízes podem ser transformadas em expoentes. Então vamos transformá-la em expoente, fica 1/3. E depois logaritmo corta com a exponencial e tal, fica 1/3. E agora estes? Logaritmo base 2 de 0 é o quê? Ora, esta é a rasteira. Não dá. Não dá porquê? Ora, não te esqueças do gráfico. Porque o logaritmo, qual é que é o seu domínio? O seu domínio é de 0 exclusivo até mais infinito. Ou seja, só aceita números positivos. O logaritmo não aceita 0 e também não aceita números negativos como o -1. Daí este pormenor. Mas os exercícios ainda não acabaram, por isso, se quiseres, pausa e depois continua. Ora, vamos a isso. Mesma coisa, logaritmo corta com a exponencial, tal, dá 7. Aqui, mesma coisa, logaritmo corta com a exponencial, tal, dá 7. Mesma coisa em baixo, logaritmo corta com a exponencial, 7. Agora este. Ora, aqui temos 4, mas o logaritmo está na base 2. Então o que é que nós temos de fazer? Temos de fazer a mesma coisa de há bocado. Colocar o 4 na base 2. Ou seja, escrever 2 elevado a 2. E agora é fazer o quê? É fazer regras das potências. Neste caso, potência de potência. Os expoentes multiplicam, mas agora o que é que nós queremos? Ora, nós queremos que o nosso 2 e o nosso logaritmo base 2 fiquem juntinhos. Então temos de fazer o quê? Utilizar a propriedade da potência de potência mais uma vez. E ora, aqui está. Já estão juntinhos, então pronto. Logaritmo corta com a exponencial, 7 elevado a 2, ou seja, 49. E agora este 4 elevado a ln de 7. Ora, o ln está com base E. E o 4... Epá, o 4 não dá assim para passar para a base E. Então pronto, isto já está simplificado, não há aqui mais nada que fazer. Isto para dizer o quê? Que o logaritmo só corta com a exponencial que tem a mesma base. Se as bases não são iguais, então não dá para cortar. E então qual é que é a grande conclusão? Como o logaritmo é a inversa da exponencial, então o logaritmo corta com a exponencial.
E o melhor de tudo é que ainda conseguimos fazer cálculos mais gostosos com os logaritmos. E é exatamente usando as suas propriedades algébricas. E aqui a lição fundamental é que o logaritmo é um expoente. Mas um expoente como? Ora, basta pensar na regra fundamental. O logaritmo corta com o exponencial. Mas agora, vamos pensar nisto de outra maneira. Aqui, o logaritmo, quando ataca a exponencial, o que é que acontece? Ora, tira-lhe o expoente. Ou, dizendo de outra maneira, o logaritmo é um expoente. Ou, sendo mais concreto ainda, o logaritmo de base a de x é o expoente do número x quando o quê? Quando esse está escrito na base a. E porquê é que isto é tão importante? Porque pensando no logaritmo como expoente, todas as propriedades do logaritmo se tornam óbvias. Basta, em vez de dizeres logaritmo, dizeres expoente. Então vamos a isso. Por exemplo, o expoente de x vezes y é o quê? É exatamente o expoente de x mais o expoente de y. Ou seja, o expoente de x vezes y é simplesmente o expoente de x mais o expoente de y. Isto é só regra das potências, não é mais nada. Por exemplo, o expoente de x elevado a p vai ser o quê? Vai ser p vezes o expoente de x. Porquê? Exatamente porque o expoente de x elevado a p é exatamente p vezes o expoente de x. E a mesma coisa para este e para o outro. Porquê? Aqui diz que o expoente de 1 sobre x é menos o expoente de x. Óbvio. E depois o expoente de x sobre y é exatamente o expoente de x menos o expoente de y. Isto é tudo regra das potências. Ou seja, todas as propriedades dos logaritmos são apenas propriedades das potências. Só que o quê? Só que aqui está escrito em linguagem de potência, enquanto que aqui está escrito em linguagem de expoente, ou seja, em linguagem de logaritmo. E então nós nem vamos precisar de lembrar destas todas, nós só vamos lembrar-nos das duas primeiras. Porque, ora, 1 sobre x é simplesmente x elevado a menos 1. E x sobre y dava para combinar estas duas de cima, por isso só precisamos dessas duas. E agora, falta uma última, que são as mudanças de base. Tanto para a exponencial como para a logarítmica. Ora, para a exponencial é facílima, é o truque de sempre. O logaritmo corta com a exponencial. Deixe-te pausar e fazer o exercício se quiseres, senão continuamos. Como é que escrevemos o 4 na base E? Ora, é muito simples. Nós já sabemos que o logaritmo corta com a exponencial. Então pronto, fica E elevado a ln de 4, porque E corta com a exponencial, dá o tal 4. Se pensarmos bem, nós quando escrevemos 4 igual a 2 elevado a 2, nós secretamente o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer 4 é igual a 2 elevado ao logaritmo base 2 de 4. Só que pronto, claro, nós já sabemos que o logaritmo base 2 de 4, neste caso, é 2, por isso não estamos aqui com coisas. Mas então agora, como é que escrevemos o 4 elevado a x na base E? Ora, é exatamente usar o mesmo truque que usámos aqui em cima. Temos o 4 elevado a x. Este 4 podemos escrevê-lo como E elevado a ln de 4. E depois, só usar a regra das potências, potência de potência, para juntá-las e está a andar. Já temos aqui o nosso E elevado a qualquer coisa. E tendo esta propriedade para as exponenciais, então também vamos ter a propriedade correspondente para as logarítmicas. Podes demonstrar isto? Não vou fazer. Podes ver a correção no meu antigo vídeo de exponenciais, mas aquilo que eu te vou dizer e que é importante é que este é um truque muito utilizado para calcular logaritmos de outras bases na calculadora. Isto porquê? Por exemplo, se tiveres o logaritmo de base 4 de 10. Ora, podes calculá-lo simplesmente fazendo o logaritmo de 10, que é aquilo que está lá em cima, a dividir pelo logaritmo da base, neste caso 4. E então, qual é que é a grande conclusão? A conclusão é que tu precisas de saber estas 4 propriedades. Só precisas de as saber. Mas na realidade, quando pensares bem, isto não precisas decorar nada, porque no fundo vem tudo do facto do logaritmo ser a inversa da exponencial. E por isso corta com a exponencial e além disso é um expoente. Por isso não precisas saber mais nada. E já agora eu coloquei todas estas propriedades usando LNs, mas na verdade estas propriedades são verdade para todos os logaritmos de qualquer base e não só de base E. Já temos as propriedades básicas, agora está na altura das propriedades sexy. Claro, começamos com os limites de E elevado a x e ln de x. E aqui a grande lição é que a exponencial é a função mais rápida a tender para mais infinito, enquanto que o logaritmo, sendo a inversa, vai ser a mais lenta. Então,
Isto é ilustrado exatamente pelos limites notáveis, em que temos aqui o e elevado a x, que tende para infinito. E o x elevado a p também tende para infinito. É só olhar ali para os gráficos. Mas então o que é que significa o limite ser mais infinito? Ora, significa exatamente que o infinito de cima é muito mais rápido do que o infinito de baixo. Ou seja, este infinito de baixo aqui nem conta, daí o limite ser mais infinito. Do mesmo modo, podemos dizer o ln de x. O ln de x, mais uma vez, também tende para infinito. O x tende para infinito. Só que porque é que este limite é zero? Este limite é zero para dizer que este infinito de baixo é muito mais rápido. Ou seja, aquele infinito ali em cima nem conta. Ou seja, podes pensar nos gráficos ou até podes pensar neste mimo, em que o e elevado a x é mesmo é a mais rápida de todas, enquanto que aquilo é ln de x. Pronto, todos chegam lá, mas o ln de x é mesmo o mais lento de todos. E agora temos outro limite que também é importantíssimo, que é o facto da função e elevado a x menos 1 comportar-se como o x perto do quê? Perto de zero. Isto é ilustrado por este limite notável, em que quando o limite notável é 1, significa de certo modo que têm a mesma velocidade. Ou seja, tanto o e elevado a x menos 1 como o x comportam-se da mesma forma perto de zero. E isto é óbvio quando olhamos para o gráfico. E também podemos ter aqui um limite semi-notável se considerarmos a inversa do e elevado a x menos 1. E essa inversa é o ln de x mais 1. E olhando para o gráfico também vemos claramente que se comporta como o x perto de zero. Para fazer este limite seminotável, bastava fazer a mudança de variável y igual a ln de x mais 1 e depois aplicar este limite notável ao original. Mas no fundo, a grande lição é que a exponencial é a mais rápida a tender para mais infinito e o logaritmo é a mais lenta. Daí estes dois primeiros limites. E depois o e elevado a x menos 1 comporta-se como uma função x perto de zero. Daí o outro limite notável. Já temos limites, por isso está na altura de descobrir o limite mais sexy de todos. Claro, são as derivadas. E aqui a única coisa que precisas saber é que a derivada do e elevado a x é ele próprio, e elevado a x. E que a derivada do ln de x é 1 sobre x. E então, como é que fazíamos? Era simplesmente aplicar a definição derivada, usar os limites notáveis, que já sabemos, e tumbas, ficávamos exatamente com essas conclusões. Já agora, é exatamente por esta razão que nós adoramos tanto o e. Exatamente porque a derivada da e elevado a x é ele próprio. Isto só acontece com o e e com mais nenhum outro número. E é também por isto que eu adoro a exponencial, porque faz com que a exponencial tem os exercícios mais fáceis de derivadas. Mais fácil é impossível mesmo. E então, agora, se nós quisermos limites e derivadas, não da elevado a x e ln de x, mas de uma exponencial e de um logaritmo de uma base qualquer. Ora, aqui o grande truque vai ser utilizar a mudança de base. E depois, claro, usar os respectivos limites notáveis ou derivadas. Por exemplo, temos aqui este limite de 2 elevado a x sobre x. E se quiseres, pausa o vídeo e depois retoma. Se não, vamos continuar. E ora, já sabemos que a exponencial é mais rápida do que qualquer outra função a tender para mais infinito. Por isso, obviamente, vamos ter de usar o limite notável que diz isso mesmo. Mas antes disso, o que é que vamos ter de fazer? Claro, vamos ter de fazer a mudança de base. Então pronto. Sabemos que o 2 é a mesma coisa que escrever e ln 2 e depois é aplicar a potência de potência. E pronto, já temos quase o nosso limite notável, é só fazer aparecer aqui ln 2 em baixo e para fazer isso é só multiplicar em cima e em baixo por ln 2. E agora já temos exatamente o nosso limite notável. Basta dizer que o ln 2x tende para mais infinito, aplicamos o limite notável e vemos que ficamos com ln 2 vezes mais infinito, que claro, fica mais infinito como nós estávamos à espera. Este truque podemos aplicar para qualquer exponencial ou qualquer logarítmica de outra base para ter este género de limites notáveis. Basta fazer a mudança de base e usar os limites notáveis originais. Mas para ser sincero, isto sai muito menos em testes e muito menos ainda em exames. Em exames é mesmo quase impossível. Mas pronto, é melhor não arriscar, por isso é que eu estou a explicar. E as derivadas vai ser exatamente a mesma filosofia. Por exemplo, tens aqui estas derivadas, se quiser pausa o vídeo, se não vamos continuar.
E ora, por exemplo, a derivada da exponencial 2 elevado a x. Ora, já sabemos, vamos ter de utilizar a derivada da exponencial e elevado a x. Mas antes disso, claro, vamos ter de utilizar a mudança de base. Então pronto, fazemos a mudança de base e agora temos de aplicar a derivada composta. A derivada composta é mesmo importantíssima que temos de saber. Então pronto, vai ser a derivada do de fora. A de fora é exponencial, por isso fica tudo igual. E depois vezes a derivada de dentro. Ora, o que é que está dentro? Dentro está o ln 2 vezes x. Qual é que é a derivada do ln 2 vezes x? É exatamente ln de 2. E agora pronto, já podemos voltar a cortar o logaritmo com o exponencial e fica então 2 elevado a x ln de 2. Ou então, no caso geral, podemos utilizar a mesma técnica e concluir que a derivada da a elevado a x é exatamente a elevado a x ln de a. E agora, aplicando a mesma lógica, vamos conseguir calcular a derivada deste logaritmo. Basta utilizar a derivada do ln de x. Mas antes disso, vamos ter, claro, de fazer a mudança de base. Então pronto, já sabemos que é o logaritmo da de cima a dividir por o logaritmo da base e pronto. Agora, lembrar muito importante que o ln2 é apenas um número, é apenas uma constante, por isso podemos tirá-lo para fora e ficamos só com a derivada de ln de x, que já sabemos que é 1 sobre x. E ora aí está, temos o nosso resultado. Ou então, no caso geral, o logaritmo de base a de x vai ser simplesmente 1 sobre x ln de a. Mas no fundo, as conclusões é sempre a mesma. Para descobrir todos estes limites e derivadas com exponenciais e logarítmicas de outra base, basta fazer a mudança de base e depois utilizar os respectivos limites notáveis ou derivadas de a elevado a x e ln de x. E agora que já sabes toda a matéria, está na hora de ver os exercícios que de certeza vão sair no exame, é garantido, não há hipótese mesmo. E o primeiro deles são as equações exponenciais e logarítmicas, vamos a isso. Qual é que é a ideia-chave? Por exemplo, se tens esta equação x menos 2 igual a 4 e tu queres isolar aqui o x, o que é que tens de fazer? Ora, o segredo é fazer inversa do lado esquerdo, inversa do lado direito. Ou seja, aqui está menos 2. Então qual é que é a inversa? A inversa vai ser mais 2. Mais 2 do lado esquerdo, mais 2 do lado direito e tumbas. Ficamos exatamente com o nosso resultado. Ou então, por exemplo, 2x igual a 4. Ora, nós queremos isolar o x, por isso temos de fazer inversa de um lado, inversa do outro. Mas ora, se aqui está a multiplicar por 2, então qual é que é a inversa? A inversa é dividir por 2. Então dividimos por 2 de um lado, dividimos por 2 do outro e ora aí está, temos o nosso resultado. E então, para o e elevado a x igual a 4, como é que vamos fazer? Ora, queremos isolar o x, já sabemos, vai ter de ser fazer inversa de um lado, inversa do outro. E também sabemos como o logaritmo é inversa da exponencial, então vai cortar com a exponencial. Ou seja, quando fizermos inversa de um lado, inversa do outro, ou seja, logaritmo de um lado, logaritmo do outro, o que é que vai acontecer? Logaritmo corta com a exponencial e tumbas, fica x como queremos. E do outro lado fica o nosso resultado. E a mesma coisa, quando é ln de x igual a 4. Queremos isolar o x, então temos de fazer inversa de um lado, inversa do outro. Neste caso está aqui ln, então temos de fazer e elevado ao lado esquerdo, e elevado ao lado direito. Logaritmo corta com a exponencial, fica x, e do lado direito fica o resultado. E com o tempo e com a prática, tu até nem vais precisar de meter este passo intermédio. Vais saltar logo daqui para ali e nem é preciso mais nada. E agora tens tudo para resolver qualquer equação. É só aplicar esta estratégia. Primeiro de tudo, calculas o domínio. Muito importante. Só depois então é que resolves a equação. Simplificas as bases, juntas os termos semelhantes e vês com quantos é que ficas. Se ficas com dois termos diferentes de zero, então é só meter um para cada lado e fazer sempre inversa de um lado, inversa do outro e só assim safas-te. Mas se tiveres três termos diferentes de zero, então não te safas com essa estratégia, vais ter de fazer quadrática. E no fim, quando já tiveres domínio e solução, então é só interceptá-los e depois verificar se de facto está certo. Vamos ao primeiro exemplo. Como sempre, se quiseres pausa ao vídeo, senão vamos continuar. E agora, primeiro de tudo, já sabes, calcular o domínio. E a única pergunta que interessa é, será que há algumas frações, algumas raízes de base par, algumas tangentes, alguns logaritmos? Ora, olhando para a nossa equação, de facto não há nenhum destes. E como não há nenhum, então automaticamente o domínio é R. Não podia ser mais fácil. E então agora, segundo passo, é resolver a equação. Vamos ter de simplificar as bases e juntar os termos semelhantes. Então, primeiro de tudo, vamos olhar para aquilo que tem expoentes e vamos simplificar aquilo que podemos.
temos. Ora, o 3 e o 5 não podemos simplificar, mas o 9 podemos. Podemos escrevê-lo como 3 elevado a 2. Então fazemos isso. E agora sim, que já está tudo simplificado, juntamos os termos semelhantes. Ou seja, os termos que têm a mesma base e o mesmo expoente. Então vemos que estes dois são semelhantes e por isso podemos juntá-los. E ora, aqui está. Agora que já está tudo juntinho, contamos quantos temos. E temos exatamente dois que são diferentes de zero. Se temos dois, então basta meter um para um lado, um para o outro e fazer inversas de um lado que isto vai funcionar. Então vamos a isso. Metemos aquele para o outro lado e agora fazemos qual logaritmo? Ora, aqui nem interessava. Podia ser base 3 ou base 5. Neste caso, vamos fazer base 3. E então já sabemos, logaritmo corta com o exponencial e dá 2x. Do lado direito, podemos utilizar a propriedade dos logaritmos da potência de potência e deitar o x cá para baixo. E agora, é uma equação facílima que tu já sabes resolver e o resultado dá x igual a 0. Então, já temos domínio, já temos solução, está na altura de intersetar e verificar. Primeiro intersetamos, então temos de comparar a solução e o domínio. E então, o domínio como é R, então a interseção vai ser todas as soluções, neste caso x igual a 0. E agora para verificar, o que nós fazemos é só substituir de volta na equação e ver se dá uma igualdade verdadeira. Então pronto, vamos substituir o x por 0. Vamos fazer as continhas e fazendo as continhas ias ver que o resultado dava 0 igual a 0. Ou seja, temos uma igualdade verdadeira, o que significa que este x igual a 0 é a solução. E então, só depois de termos verificado, é que então vamos escrever o conjunto de solução, que neste caso é igual a 0. E ora aí está! Vamos então ao segundo exemplo. Mais uma vez, pausa se quiseres, senão vamos continuar. E agora, o primeiro passo é o de sempre, domínio. Domínio, a mesma pergunta, mas não há nada de especial, por isso pronto, o domínio vai ser R. Então, passamos ao segundo passo, que é resolver a coisita. E ora, vamos ver aqui as bases, e ora, temos já tudo simplificado, tudo em base E ao constante, e os termos semelhantes. Ora, nenhum termo é semelhante. Fazendo as continhas, temos aqui 3 termos diferentes de 0. E ora, com 3 termos, já sabemos que fazer logaritmo de um lado e logaritmo do outro não nos vai levar a lado nenhum. Então o que é que nós temos de fazer? Vamos ter de meter tudo para um lado e tentar fazer aparecer uma quadrática. E de facto, se vires bem, este E elevado a 2x, podes fazer aqui um truque de potência de potência. E ora, o que é que aqui tens? Tens exatamente uma quadrática. Só que esta quadrática, em vez de teres x lá dentro, não, tens E elevado a x. Então como é que vais resolver isto? Ora, já sabes que vai ser a fórmula resolvente. Só que em vez de ser x igual à fórmula resolvente, não, vai ser E elevado a x igual à fórmula resolvente. E agora, isto já é uma equação facílima que tu já sabes resolver. Então pronto, E elevado a x igual a menos 1 ou E elevado a x igual a 3. E ora, E elevado a x nunca pode ser um número negativo. Se não te lembras, lembra-te do gráfico, o gráfico diz tudo. E E elevado a x igual a 3. Ora, é o mesmo de sempre. Logaritmo de um lado, logaritmo do outro, e fica x igual a ln de 3. E agora que já temos a nossa solução, é só intersetar e verificar. Mais uma vez, como o nosso domínio é R, então todas as soluções são boas. E agora é só verificar. Verificar fazendo o quê? Substituindo de volta na equação. E substituindo de volta na equação e fazendo as continhas, nós iríamos ver que de facto nós teríamos uma igualdade verdadeira, 3 igual a 3, o que significa que ln 3 de facto é a solução. Agora que já verificamos, podemos então colocar o conjunto de solução e ora aí está feito! E na verdade há mais exemplos destas quadráticas escondidas. Por exemplo, podes ter com ln de x, em que a resolução é a mesma, ln de x igual à fórmula resolvente. Ou então podes ter aqui umas exponenciais que a coisa está aqui meio escondida, porque está aqui 2 elevado a x mais 1. Mas a única coisa que tens de perceber é que é este 2 elevado a 2x, aquilo que está elevado a 2x, que manda. Então pronto, este elevado a 2x fica 2 elevado a x ao quadrado. Então o nosso x vai ser o 2 elevado a x. Então este termo aqui do meio, nós vamos ter de tirar um 2 para fora para aparecer aqui o 2 elevado a x. Então pronto, agora já sabemos que esta é a nossa quadrática. Então vamos fazer 2 elevado a x igual a fórmula resolvente e está a andar.
Ou então temos este caso que é extremamente comum em exames, sai sempre em exames. E qual é que é o truque? Ora, o truque é exatamente multiplicar de um lado e do outro por e elevado a x. E fazendo isto, temos novamente a nossa quadrática de sempre. Mas atenção, regra geral, nós não podemos multiplicar de um lado e do outro por uma função. Porquê? Porque nós podemos estar a multiplicar por zero e multiplicar por zero é ilegal. Mas neste caso não é problema, porque a função exponencial e elevado a x é sempre diferente de zero. E por isso, multiplicar à esquerda e à direita por um número diferente de zero, isso é legal. E por isso é que podemos fazer isto. Já demos as equações, agora vamos para as inequações, que basicamente é a mesma coisa, só que tem uma ideia-chave ligeiramente diferente. Porque nós temos de saber se, ao aplicar logaritmo dos dois lados ou exponencial dos dois lados, se troca o sinal ou mantém. Mas tal como sempre, o gráfico diz tudo, e nesta vez não é exceção. Como o e elevado a x e o ln de x são funções crescentes, então ao aplicar exponencial ou logaritmo dos dois lados, então vai manter o sinal. Isto porquê? Porque o que é que significa uma função crescente? Significa que aquilo que era maior antes continua maior depois. Ou seja, aquele sinal antes continua o mesmo sinal depois. Por isso, imagina que temos a elevado a x maior do que 4. Ora, já sabemos fazer ln de um lado, ln do outro e tumbas. Já sabemos que o sinal não muda, por isso é exatamente como nas equações. E a mesma coisa, se for ln de x maior do que 4, fazemos e elevado ao lado esquerdo, e elevado ao lado direito e tumbas. Logaritmo corta com exponencial, fica a mesma coisa, sinal não muda. E com isto já tens tudo para calcular qualquer inequação e a estratégia é basicamente a mesma das equações, só que com uma ligeira diferença. Vamos então ver essa diferença. Mais uma vez, se quiseres pausa o vídeo, senão vamos continuar. Então, primeiro de tudo, já sabes calcular o domínio. Neste caso, é sempre a pergunta do costume. E neste caso, temos de facto um logaritmo. Por isso, já sabemos o quê? Que aquele que estiver dentro do logaritmo vai ter de ser maior do que zero. Ou se nos esquecermos, podemos sempre saber que o gráfico diz tudo. Por isso, olhando para o gráfico, vemos claramente que o logaritmo tem domínio de 0 a mais infinito, ou seja, vai ter de ser positivo. Daí maior do que zero. Então pronto, solvemos a inequação, facílimo, e já sabemos que o nosso domínio vai ser menos 1 exclusivo até mais infinito. E agora vai ser resolver como sempre. Neste caso, não temos termos semelhantes e temos dois termos que são diferentes de zero. Então já sabemos que fazendo de um lado e fazendo do outro, isto resolve a coisa. Então pronto, vamos fazer 2 elevado de um lado, 2 elevado do outro e ora aí está. Ficamos com o nosso resultadinho que é facílimo de resolver. E então, já temos o nosso resultado, x menor ou igual a 1, já temos domínio, por isso é só intersetar e verificar. Como é que intersetamos estas duas condições? Ora, vai ser exatamente fazer o desenho, que é mesmo a maneira mais fácil. Então pronto, desenhamos o x menor ou igual a 1, desenhamos o x maior que menos 1, e pronto, agora é só intersetar. Interseção vai ser exatamente aquela coisinha no meio, que é exatamente menos 1 aberto até 1 fechado. E agora que já intersetamos, é só verificar. E como é que verificamos inequações? Ora, vai ser verificar a equação tanto para um extremo como para o outro, e depois verificar um ponto lá no meio, satisfaz a inequação. E nós o que é que veríamos? Substituindo pelo menos 1, íamos ver que não estava no domínio, o que confirma que de facto seja aqui aberto. Depois, substituindo aqui por 1, víamos que satisfazia a equação. Ou seja, de facto, o 1 deve ser fechado. E depois, experimentando um valor ali no meio, por exemplo, o 0, o que é que nós víamos? Víamos que satisfazia a inequação. Ou seja, de facto, como temos aqui uma solução aqui no meio, este extremo aqui não pertence e este extremo aqui pertence, então, à partida, a nossa inequação está certa. Isto não é 100%, mas é o mais próximo que conseguimos. Então pronto, já verificamos. Concluímos que o conjunto de solução vai ser exatamente menos 1 aberto até 1 fechado. Oh, yay! E agora vamos ao segundo exemplo, que é com 3 termos diferentes de zero. E mais uma vez, se quiseres pausa o vídeo, senão vamos continuar.
Então pronto, como temos três termos diferentes de zero, nenhum deles semelhantes, então já sabemos que vamos ter de fazer uma quadrática. Metemos tudo para um lado e preparamos a quadrática. Mas agora como é que resolvemos esta inequação? Ora, a maneira mais fácil é exatamente resolver a inequação com y's. E resolvendo a inequação, já sabemos, resolvemos a equação primeiro para calcular os zeros e depois fazemos o desenho dessa quadrática. E olhando para o desenho, resolvemos a inequação. Vemos que esta inequação é o mesmo que dizer que y é menor ou igual a menos 1 ou então y é maior ou igual a 3. É aí que ela é maior ou igual a 0. Então pronto. Aqui não temos y, mas temos o quê? E elevado a x. Por isso é só substituir esses y por e elevado a x. Então pronto, fica e elevado a x menor ou igual a menos 1 ou e elevado a x maior ou igual a 3. No primeiro já sabemos que é impossível, porque a exponencial é sempre positiva. Mas o segundo dá muito bem para resolver e é sempre da maneira do costume. ln de um lado, ln do outro e ficava x maior ou igual a ln de 3. Agora que já tínhamos o resultado, era só interceptar e verificar, mas nós não vamos fazer isso, vamos acreditar. E pronto, ficava que o conjunto de solução é ln de 3 fechado até mais infinito aberto. E ora, aí está! Mas ora, há outros exemplos que nós também podemos meter. Por exemplo, o tal exemplo bué como exame. Ora, podemos fazer a mesma o truque de multiplicar e elevado a x num lado e elevado a x num outro. E ficar exatamente a nossa quadrática. Mas atenção, normalmente, numa inequação, nunca podemos multiplicar por uma função à esquerda e à direita. Porquê? Porque podemos estar a multiplicar por alguma coisa que às vezes é positiva e outras vezes é negativa. Só que com o e elevado a x, nós não temos esse problema. Porquê? Porque a exponencial é sempre maior do que zero. Como estamos a multiplicar por um número sempre positivo do lado esquerdo e por um número sempre positivo do lado direito, então os sinais não mudam e está tudo ótimo. E também podemos ter outro exemplo. Ora, neste exemplo, normalmente nós resolveríamos fazendo um quadro de sinal. Mas neste caso não é preciso. E não é preciso porquê? Porque o e elevado a x é sempre maior do que zero. Ou seja, como é sempre positivo, o seu sinal não conta para nada. Ou seja, podíamos simplesmente dividir tanto de um lado como do outro por e elevado a x, e a única coisa que contaria seria o sinal do nosso x menos 1. E agora temos o terceiro e último exercício que de certeza vai ser no teste, que é aquele de propriedades algébricas, mas que no fundo é só resolver uma equação à mesma. Então é o exercício em que diz, sabe-se que blá 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 com exponenciais e logaritmos e depois calcula blá, 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 também com exponenciais e logaritmos. Pronto, e qual é que vai ser a estratégia geral? Primeiro vamos simplificar o sabe-se que e, muito importante, vamos escrever essa simplificação de várias maneiras, porque isto vai-te ajudar imenso e depois é só responder à pergunta e nessa altura já vai ser óbvio. E então vamos a isso. Primeiro de tudo, se quiseres pausa o vídeo, senão vamos continuar. Temos aqui AB é maior do que 1, para as coisas serem fofinhas. Sabe-se que blá 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 e qual é que é blá 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 blá. Pronto, primeiro de tudo já sabemos. Vamos simplificar o sabe-se que. Então, para simplificar, ora, havia muita maneira de fazer isto. Mas a minha primeira recomendação sempre é: quando tens raízes, nunca trabalhes com raízes. Passa imediatamente a expoente. E então é isso que vamos fazer agora. Vamos a esta raiz cúbica, vamos passar a parênteses, tudo elevado a 1/3. E esta raiz quadrada, vamos passá-la a b elevado a 1/2. E pronto, agora com isto é fazer aquilo que nos apetece. Mas pronto, nós como já sabemos que queremos cortar aqui com este logaritmo base A, então se calhar dava-nos jeito de separar este A e este B para podermos tirar as coisas. Então pronto, vamos tentar separá-los. Primeiro de tudo, vamos ter de aplicar as propriedades das potências. Então fica A elevado a 1/3 e B elevado a 1/6. É só multiplicar. E agora, para separar o A elevado a qualquer coisa e o B elevado a qualquer coisa, é só aplicar a propriedade da soma. Ficamos exatamente com isto e agora já sabemos, o logaritmo corta com o exponencial e fica 1/3. E aqui não dá para o logaritmo cortar com o exponencial porque tem bases diferentes, mas podemos pelo menos utilizar a propriedade das potências de potência e tirar 1/6 para baixo. E agora, reorganizando as continhas, ficamos exatamente com o logaritmo de base A de B é igual a 4. E ora, agora, muito importante, não pares aqui. Lembra-te da dica fundamental, escreve a tua simplificação de várias maneiras, isto vai-se valer ouro. E então pronto,
temos aqui o logaritmo base a de b igual a 4. O que é que nós podemos fazer? Ora, a elevado ao lado esquerdo, a elevado ao lado direito, e fica exatamente b é igual a elevado a 4. Ou então, em vez de metermos o b isolado, podemos meter o a isolado. Como é que fazíamos isso? Ora, era só fazer raiz quarta de um lado, raiz quarta do outro. De um lado ficávamos só com o a e do outro ficávamos com a raiz quarta de b. E agora pronto, já temos a nossa coleção de simplificações, estamos prontos sim para responder à pergunta. E agora responder à pergunta é óbvio. Porquê? Como é que fazemos o logaritmo de base b de a? Ora, aquilo que nos dava mesmo jeito era conseguir escrever o a na base b. E então vamos olhar para todas as nossas simplificações e vamos ver aquela que nos dá mais jeito. E qual é que é aquela que nos dá mais jeito? Ora, vai ser exatamente esta, em que o a está escrito na base b. Porque quando substituirmos aqui em baixo o a por b elevado a um quarto, então é óbvio, é o mesmo de sempre. Logaritmo cancela com exponencial e tumbas dá um quarto. E por isso é que é tão fundamental escrever aquela simplificação de várias maneiras, que é para quando chegar à altura de responder à pergunta, então será óbvio, não precisas de mais nada. E agora o momento por todos esperávamos são exatamente as últimas dicas. O que sai no teste Dicas de Amiga e Resumão é pá, não podes perder mesmo. Primeiro de tudo, o que é que sai no teste? Ora, se nós acabarmos de dar funções exponenciais e funções logarítmicas, então pode sair qualquer coisa que tenha a ver com funções. Equações, inequações, limites, derivadas, outras coisas como calculadora, bolzano, taxa média de variação, pode sair tudo. E não te preocupes que isto estará tudo nos meus vídeos de funções, limites, continuidade e assíntotas, derivadas e exponenciais e logarítmicas, está lá tudo. Uma particular atenção para o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, isto vai estar no meu antigo vídeo de exponenciais e logarítmicas e também o novo vídeo de limites, e também especial atenção para a derivada da composta, porque é uma coisa que quase de certeza que vai sair para calcular derivadas com exponenciais e logarítmicas com a composta. E depois, mais dicas de amigo ainda. Se estiveres a calcular domínios com logaritmos, então já sabes que aquilo que está dentro do logaritmo tem de ser maior do que zero. E porquê? Porque o domínio do logaritmo está entre 0 exclusiva a mais infinito. Se não te lembrares, é só olhar para o gráfico. Depois, nas equações e nas inequações, muitas vezes vais ter de multiplicar por uma exponencial num lado e no outro. E podes fazer isso porquê? Porque a exponencial é sempre diferente de zero e é sempre positiva. Depois, sempre que vires uma raiz, passa imediatamente a expoente. Nem penses sequer em tocar naquelas raízes. Passa logo. Depois, não te esqueças que o e, o ln2, o e elevado a logaritmo 4, tudo e mais alguma coisa, tudo isso são números. Por isso, quando estás a calcular limites ou quando estás a calcular derivadas, podes tirá-los para fora facilmente. Lembra-te, eles são números. Depois, logaritmo de 0, logaritmo de menos 1, logaritmo de menos 7, logaritmo de qualquer número negativo não existem. E não existem porquê? Porque o domínio do logaritmo está só entre 0 e mais infinito. Mas talvez percebeste que a coisa mais importante de todas com as exponenciais e logarítmicas é exatamente as potências. Por isso, se há alguma coisa que é importante treinares, saberes muito bem e estudares ao máximo, é exatamente as regras das potências. Treine isto ao máximo e garantidamente vais esmigalhar neste teste. E podias pensar que o resumão era esta lista de 9 dicas, mas não. Nós temos uma coisa ainda melhor. Mas vamos sim rever as 9 lições. Primeiro de tudo, já sabes, o gráfico diz tudo. E tens mesmo de te lembrar o gráfico. Não me interessa como te lembras. Coloca na parede do teu quarto, coloca como screensaver do teu telemóvel. Não me interessa, mas tens de saber este gráfico tem de estar na tua cabeça. Depois, o logaritmo é inversa da exponencial. E como é inversa, então o seu gráfico vai ser simplesmente refletir o da exponencial, em relação à reta y igual a x. Depois, como é inversa, então vai cortar com a exponencial. E mais uma vez, como é inversa, então o logaritmo é um expoente. E então todas as regras das potências podem se transformar em regras dos logaritmos, que são exatamente a mesma coisa, só que escritas em diferentes línguas. E depois temos os limites, já sabes, a exponencial é a mais rápida a tender para mais infinito, o logaritmo é a mais lenta, e depois a função e elevado a x menos 1 comporta-se exatamente como a função de x perto do x igual a 0.
E agora, as derivadas, já sabes, o E, a derivada do E elevado a x, é ele próprio, E elevado a x. E a derivada do ln de x é 1 sobre x. E quando quiseres outros limites e outras derivadas de exponenciais e logarítmicas de outras bases, ora, é simplesmente utilizares a mudança de base. E com isto tudo, calma, ainda não terminamos, está na altura de treinares. E para isso, nada melhor do que ires para o meu website, porque lá encontrarás mais de 30 fichas divididas por tema e subtema. Tudo isto para garantir que esmigalhas completamente no teu próximo teste ou exame de funções exponenciais e logarítmicas. E até lá, já sabes, diverte-te e fica bem. Toca esmigalhar!